Uma civilização inteira pode morrer esta noite. Essa foi a frase publicada por Trump. E quando o nível do discurso chega nesse ponto, o mercado deveria estar reagindo, mas não parece estar. Talvez o maior risco agora, pessoal, não seja o cenário em si, mas o fato de que ele pode estar sendo subestimado. Eu sou o Alê e hoje a gente vai entender por que isso importa e o que isso muda na prática para os seus investimentos. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Quando alguém fala em destruir uma civilização inteira, o risco deixa de ser teórico e passa a ser um cenário que precisa ser considerado. Não porque isso vai necessariamente acontecer, mas porque a linguagem utilizada altera a distribuição de probabilidades. O mercado não reage ao fato em si, ele reage à chance de que esse fato aconteça. E quando o discurso sai do campo diplomático e entra nesse nível de escalada, você está diante de uma mudança qualitativa no risco. Do outro lado, a resposta não sugere recuo. As condições colocadas são estruturais, o que reduz a probabilidade de uma resolução rápida e aumenta o tempo de exposição ao risco. E tempo de exposição importa, porque quanto mais tempo o mercado fica exposto a um risco mal precificado, maior a chance de ajuste abrupto. O ponto central aqui é simples, pessoal. O mercado não precisa estar errado no cenário final. Ele precisa estar mal posicionado no caminho até lá. E quando isso acontece, o ajuste não é gradual. Ele é rápido. O mercado hoje parece precificar um mundo próximo do ideal. E isso, historicamente, costuma ser um erro. A narrativa dominante ainda é de inflação controlada, juros próximos do pico e uma desaceleração econômica organizada. Esse tipo de cenário gera conforto, e conforto gera alocação. E esse conforto acontece justamente no momento em que o nível de discurso global começa a mudar, e o risco deixa de ser apenas teórico. O investidor passa a montar a carteira assumindo estabilidade, como se os principais riscos já estivessem sob controle. Só que o mercado não quebra quando o risco aparece. Ele quebra quando descobre que ignorou o risco errado. E é exatamente isso que pode estar acontecendo. Um novo fator entra no radar. Inicialmente pequeno, aparentemente irrelevante, mas que, ao ganhar probabilidade, força o mercado a rever expectativas. E quando a expectativa muda, o preço muda. E quando o preço muda, o ajuste não vem em linha reta. Ele vem via fluxo, via desalocação, via mudança de narrativa. E normalmente mais rápido do que o investidor espera. 373 bilhões de dólares em caixa não é proteção, é poder de decisão. Quando a Berkshire Hathaway mantém esse nível de liquidez, ela não está fugindo do mercado. Ela está esperando o momento em que o mercado oferece assimetria suficiente. Esse volume permitiria, na prática, pessoal, comprar 480 empresas do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Isso não é uma posição neutra, é uma posição estratégica. E, ao mesmo tempo, Buffett minimiza a recente queda de mercado, algo entre 5% e 6%, como algo absolutamente normal. Isso cria um contraste interessante. Ele não vê estresse suficiente para agir, mas também não vê oportunidade suficiente para se expor. Isso chama opcionalidade. E quando o maior alocador de capital do mundo prefere manter liquidez nesse nível, talvez a pergunta não seja por que ele não está comprando, mas sim o que ele está esperando. Porque o mercado não precisa cair muito para gerar oportunidade, mas precisa errar para gerar simetria. Se a inflação volta, todo o mercado precisa ser reprecificado. E esse é o ponto mais subestimado aqui. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, colocou isso de forma bastante direta ao comentar o cenário atual. Na visão dele, um conflito envolvendo o Irã pode gerar choques contínuos em petróleo e outras commodities, além de provocar mudanças nas cadeias globais de produção. E o resultado disso é bastante claro. Inflação mais persistente e, no final, juros mais altos do que o mercado está esperando. Percebe o encadeamento? Não é a guerra em si, pessoal,
é o efeito dela sobre a estrutura de preços da economia, porque energia não é um setor isolado. Ela atravessa toda a cadeia produtiva. Se o custo sobe ali, ele se espalha. E quando se espalha, a inflação deixa de ser pontual, passa a ser mais difícil de controlar. E se a inflação volta a pressionar, o impacto é imediato. Os bancos centrais têm menos espaço para cortar juros. E, em alguns casos, precisam manter juros elevados por mais tempo do que o mercado gostaria. Isso muda tudo: valuation, crédito, consumo e investimento. Toda a base de precificação precisa ser recalibrada. Ou seja, pessoal, o risco aqui não é o evento geopolítico em si, é o fato de que ele pode forçar o mercado a abandonar a narrativa que vinha sustentando os preços até agora. E quando essa narrativa quebra, o ajuste não costuma ser suave. No Brasil, o risco não chega sozinho, ele vem junto com o estímulo. E essa combinação costuma incomodar o mercado. Existe hoje um movimento claro de aumento de gasto em um momento politicamente sensível, com ampliação de programas sociais, alívio para endividados e a isenção do imposto de renda que beneficia mais de 15 milhões de pessoas. Na prática, isso significa mais dinheiro circulando na economia em um período pré-eleitoral. Isso cria uma tensão importante, porque estímulo de curto prazo pode ajudar a atividade, mas também aumenta o risco inflacionário, principalmente quando combinado com um cenário externo mais pressionado por commodities e energia. E quando a inflação sobe, a resposta vem via juros. Ou seja, o que parece positivo no curto prazo pode resultar em juros mais altos por mais tempo. Isso é o que a gente já vem vendo no Brasil há algum tempo. E juros mais altos mudam tudo: crédito, consumo, valuation, bolsa. Meu ponto aqui, pessoal, não é julgar a política, é entender que essa combinação reduz previsibilidade. E quando a previsibilidade cai, o mercado exige prêmio. Quando o prêmio sobe, os ativos ajustam. Enquanto o mercado discute guerra, trilhões continuam sendo investidos como se o futuro já estivesse decidido. A Artemis II, liderada pela NASA, é um exemplo claro de como grandes projetos governamentais funcionam como motores de estímulo econômico e inovação. Missões desse tipo demandam investimentos bilionários em tecnologia, infraestrutura e mão de obra altamente qualificada, beneficiando diretamente empresas privadas do setor aeroespacial, como a Lockheed Martin e SpaceX. Isso cria efeitos multiplicadores na economia, impulsionando cadeias produtivas, gerando empregos e fomentando o desenvolvimento de tecnologias que frequentemente encontram aplicações comerciais em outros setores, como telecom, defesa e até saúde. Do ponto de vista de mercados e investimentos, programas como o Artemis ajudam a consolidar a chamada economia espacial, que vem atraindo capital de risco e interesse institucional. A expectativa de exploração lunar, mineração de recursos e expansão de satélites abre novas teses de investimento, tanto em empresas listadas quanto em startups. Além disso, o avanço tecnológico gerado por essas missões pode influenciar diretamente setores como semicondutores, inteligência artificial e energia, criando oportunidades indiretas para investidores atentos a tendências de longo prazo e inovação disruptiva. O mercado não quebra quando o risco aparece. Ele quebra quando percebe que ignorou o risco errado. E talvez o maior risco agora não seja o cenário extremo, mas o fato de que ele pode estar sendo tratado como improvável demais. Você, como investidor, não precisa acertar o que vai acontecer, mas precisa estar preparado caso aconteça. Porque no mercado, quem depende que nada mude, normalmente é quem mais sofre quando tudo muda. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!